Bom dia, povo. Bom dia, Larissa. Que bacana vocês aqui hoje de manhã, já com um time completo aqui. Valéria, Fábio, Ana Cristina, Tânia, os madrugadores. Gente, segura aí. Não sei se vocês viram a chamada no grupo da igreja, mas eu não resisti. Perdeu, já perdeu por não ver a chamada no grupo, que eu já botei uma historinha lá que eu achei maravilhosa, assim, um paralelo, sabe? Mas vamos nessa, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã, tá chuvosa, mas tu estás conosco, tu estás aqui no sol e na chuva, em tempo e fora de tempo, tu estás sempre conosco, Deus, obrigada. Obrigada pela tua instrução, como eu amo a tua palavra, Senhor, como eu amo a tua instrução, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, vem com o teu Santo Espírito, vem Espírito Santo, com liberdade, vem nos ensinar, vem abrir os nossos olhos espirituais, vem nos mostrar o que nós podemos desfrutar de ti aqui nessa terra, o que a tua salvação traz junto, além da justificação. Mostra-nos, ensina-nos para que possamos tomar posse disso e fazer a tua obra aqui na terra, junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Para quem não viu minha chamadinha, olha, a ideia é a seguinte, a gente está no livro de Romanos, começou assim, olha, está todo mundo perdido, os gentios e também os judeus, todos, né? Todos, a ideia é todos, mas a salvação não é por obras, a salvação não é por descendência de Abraão, embora sejamos todos descendentes de Abraão, tem que ir lá e ver o que isso significa, mas a salvação é pela graça, é um presente de Deus, é um presente de Deus que nós tomamos posse pela fé. E aí, voltando, eu vou tentar ficar aqui, né, no capítulo 5, nós vimos que, uma vez que pela fé nós recebemos, né, a salvação, nós temos um presente, e esse presente é a justificação. Foi disso que nós falamos da vez passada, da justificação. E a justificação, ela é um passaporte para a vida eterna. Percebe? Os nossos pecados foram apagados, né? A nossa dívida foi saldada e a gente tem agora acesso aos céus. Mas a gente tem muito mais do que isso, né? E aí a gente viu na semana passada que nós devemos nos alegrar na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Nós vamos até falar nisso nos cultos de hoje, viu? No culto de hoje. Enfim, aí a gente falou em reconciliação, pedimos para anotar na Bíblia, né? Várias vezes a palavra reconciliação. E aí houve uma contraposição da morte e a vida. A morte em Adão, a vida no novo Adão, no segundo Adão, a vida em Cristo. Então, a gente fez essa contraposição de transgressão e pecado. Eu não sei aí como é que está a anotação de vocês. Minha coisa aqui está toda marcadinha. Transgressão, pecado, dádiva, né? A gente está ali nessa escolha, né? Nessa divisão aí. E agora, no capítulo 6, aí como eu falei, né? A salvação, ela nos dá a justificação, que é um passaporte, é um ticket para o céu. Mas aí, enquanto nós estamos nessa viagem, eu falei a respeito do transatlântico, onde alguém pode entrar nessa viagem, mas ficar preso na sua cabine, sem desfrutar da comidinha que tem maravilhosa ali, né? Das aulinhas de dança, de exercício, de aeróbica, de natação e pá, né? Tudo que tem de bom, a gente não curte, porque a gente não sabe que está
incluído no bilhete, está incluído no nosso ticket que nós ganhamos, tudo isso. A gente pode aproveitar as maravilhas do céu aqui e agora. E hoje eu vou contar para vocês. Tá igual aquelas coisas de Instagram, né? Eu vou contar, não, a Bíblia vai contar para vocês tudo mais que tem para ser desfrutado. E é muito importante, não é só hoje, tá? 6, 7, 8. Estou contando a vocês essa história para você entender. Eu espero que você esteja pegando a sua Bíblia e lendo em casa, para você não estar aí perdida. Por que Paulo está fazendo essas perguntas? Porque ele está usando um estilo literário desse, ele está escrevendo e se colocando no lugar do leitor e dizendo, olha, você pode estar se perguntando isso, mas aí eu posso lhe dizer aquilo. Então, ele está fazendo, né, esse trabalho aí. E aí, para variar, ele no fim desse capítulo, ele nos dá uma dica, né? Parece uma novela, né? Aí a gente vê no versículo 19, ele dizendo assim, logo, versículo 19 de Romanos 5. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único, muitos serão feitos justos. Lembra dessa história aí? E a chamada para o capítulo de hoje, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Lembra? E aí, Paulo vai continuar, começando no capítulo 2, já em cima desse mote, em cima desse tema, tá bom? Então, vamos pegar aqui capítulo 6, versículo 1. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Gente, esse negócio, você sabe que encucou minha cabeça? Um dia eu estava lendo isso, trabalhando no cursinho, vocês não acreditam. Eu ficava trabalhando, assim para baixo com a minha Bíblia, lendo assim, como é isso? Parece mesmo, né? Assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quero mais graça, eu tenho que pecar. Você sabe que houve heresia em cima disso? É muito sério, minha gente. Teve um monge aí, né? Um doidinho aí, que pregava isso, né? Vamos pecar bem muito, porque aí a graça vai vir bastante, né? É um doidinho que depois deixou de ser monge e casou, né? Porque ele era claro, monge católico, pá, era louco, né? Mas, enfim, vamos entender isso bem, porque alguém pode não compreender esse finzinho do capítulo 5, e a gente precisa ser capaz de argumentar a respeito disso, né? Ah, abundou o pecado, vai superabundar a graça, então tudo bem pecar, vai ficar uma boa por causa disso aqui, né? Mas vê, como é que Paulo começa o versículo 2, na minha versão diz assim, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. No original grego tem uma dupla negação, que é uma coisa assim, veja, de jeito nenhum, não dá para fazer isso, é fora de concepção isso. Continuando, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele? Preste atenção que ele está mostrando aqui uma incoerência de se falar. Uma vez justificados, é o que a gente falou, nós já tem que ter muito firme o que foi colocado em Romanos 5, tá? Muito importante, toda aquela divisão, morte e vida, transgressão, pecado e graça. Então, a gente precisa ter isso muito firme na nossa mente para a gente poder entender como razoável. É lógico, agora a argumentação que vem depois. Se a gente morreu para o pecado, como é que a gente pode continuar vivendo no pecado? Percebe? Essa é a palavra que ele está colocando aqui. Muito importante a gente entender isso. Versículo 3. Ou vocês não sabem, eu quero ressaltar isso aqui também, como Paulo vai se repetir no capítulo 6, a respeito de saber. Saber, minha gente, isso é essencial. Por que Deus diz que a gente deve orar sem cessar, mas que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus?
Porque se a gente não ouve a palavra de Deus constantemente, a gente não sabe o que é que Deus quer transmitir. A gente não conhece o Deus da palavra e a gente também não conhece a palavra. Por mais que a gente pense que conhece, nós já li 3 vezes a Bíblia, na boa. Aí você acha que sabe, mas não sabe. Aí é que está o problema. É muito importante a gente saber que é preciso saber. Você vai ver Paulo se repetindo aqui, ele vai falar a palavra saber. Eu já vou dizendo para vocês. Versículo 3, versículo 6, versículo 8, só olhando aqui para não ir muito longe. Ele vai falar a respeito da gente saber, tá? Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, é a história de morrer, né? A gente morreu com Cristo. Nós morremos com Cristo. Quem é que morreu com Cristo? Você parou de respirar? Não. O que é que morreu? Morreu o velho homem. Morreu o velho homem. Morreu o filho de Adão, que já tinha um pecado, lembra? O pecado original. Morreu a nossa natureza fraca, pecadora. Nós éramos pecadores. Agora não somos mais. Isso não quer dizer que nós não pecamos. É muito importante a gente entender isso, né? Ninguém é perfeito. Ah, a Cátia está dizendo agora que ela é perfeita. Não. Eu estou dizendo que eu não sou pecadora. Quer dizer que eu não vivo caindo em pecado. Quer dizer que quando eu faço alguma coisa que não é agradável ao coração de Deus, o Espírito Santo me incomoda. Ele diz, Cátia, muito ruim. Não faça isso. Não, isso não é legal. Eu realmente não estou contente com isso. Você entristece o Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece? Você se arrepende. O que é arrependimento? É mudança de direção. Não é dizer, eu não devia ter feito. Não, é dizer, eu nunca mais vou fazer. Ele olha para frente o arrependimento. Ele olha para diante e ele diz assim, esse caminho eu não quero mais trilhar, eu quero outro caminho, eu quero ir para outra direção, tá? Então, vamos continuar aqui. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Gente, essa história aqui de ser sepultado com Jesus e ser ressuscitado dos mortos com ele, é muito importante a gente entender isso. É muito importante. A gente fica achando que ser cristão é dizer eu aceito, ou vir para o dia da confirmação e se confirmar na igreja, ou fazer parte de uma célula, né? Ter o seu nome numa lista, não, você colocar o seu nome, né? No livro da vida é colocado por quem? Por Deus. Por Deus. Nesse momento que você morre para o pecado. É muito importante que a gente entenda isso, né? E é por isso que essa coisa do batismo, né, como sepultamento aqui, eu até anotei a história do batismo, a palavra, né, que tem uma palavra grega que significa imergir, né? Adentrar, descer, ser encoberto. Por isso que muitas denominações só aceitam o batismo por submersão na água, imersão na água. Vocês entendem? Porque eles entendem que ali você morreu, aquilo quer dizer que você morreu para o mundo, morreu para o pecado, e quando você ressurge da água, você ressurge com a vida nova. Por isso que eles insistem tanto, você foi batido por Espírito Santo, não valeu nada, porque você não morreu, não foi enterrado. Mas a gente entende, eu quero explicar para vocês, por que a gente não faz imersão na nossa igreja? Porque nós entendemos que aquilo é simbólico. Então, não precisa você ter um tanque na igreja e enfiar as pessoas dentro, porque não é isso. Não é você enfiar a pessoa no tanque, ou na piscina, ou no rio, ou no mar, que vai fazer que ela morra para o pecado. Percebe? Isso é alguma coisa interna, que está lá dentro. Então, há muita simbologia no batismo. A água que lava, que purifica, etc. Isso aqui não é aula de batismo, mas é importante que você entenda, né? Os porquê sim, os porquê não, das pequenas coisas. Batismo
é um sacramento, significa que ele simboliza externamente alguma coisa que aconteceu internamente. Então, alguns acham que para simbolizar precisa imergir na água, porque significa que você foi enterrado, sepultado ali, mas você sai logo em seguida, né? Só tá, na respiração, só tira uma respiraçãozinha e você está já de volta. Percebem? Qualquer dúvida pode perguntar depois, tá? Então, vamos para frente um pouquinho. Vamos agora continuar onde que eu parei. Tá, vivamos uma vida nova. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos, oi? Sabemos no plural. Paulo está dizendo, olha, eu sei, você também sabe. Nós sabemos. É importante que isso inclua você também. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Isso é muito importante, minha gente, que a gente saiba disso. Por quê? Até hoje tem gente pensando assim, eu queria me livrar desse pecado, mas eu não consigo, eu fico caindo, e fico caindo, e fico caindo. Você não pode ficar caindo. Você pode pecar uma vez, raro. Vocês um dia ouvirem Augusto Nicodemos, ele vai dizer a essa altura do campeonato alguma coisa que você pode até não entender, mas eu vou explicar assim, ele diz assim, tem uma estrada, né? Você vai fazer uma viagem de 5.000 quilômetros. Uma hora o pneu fura. Pode furar o pneu numa estrada, numa viagem de 5.000 quilômetros. Mas ele não vai viver furando toda esquina. Ele não vai ficar furando de 2 em 2 quilômetros. Ele vai ficar furando o tempo todo. Isso não é o jeito que é para acontecer. E aqui é a mesma coisa. A nossa viagem é uma viagem de 5.000 quilômetros e o nosso pneu não pode estar furando toda hora, porque senão a gente não chega lá, percebe? Então, se liga aí nesse negócio. O nosso velho homem, aquele que era pecador, que pecava constantemente, sem constrangimento, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Entendeu? O corpo do pecado, aquele corpo carnal, aquele corpo que fazia o que queria, aquele corpo que tinha vontades, desejos pecaminosos, aquele corpo seja destruído. Nosso corpo destruído para o pecado, percebe? A gente precisa, é alguma coisa sobrenatural que ocorre no nosso corpo material, natural. Você precisa entender isso. Há um milagre quando você é salvo. Há um milagre, e esse milagre é similar a uma cura física que você pode verificar, mas ele é invisível. Ele é invisível, você não vê, mas ele é real. Ele é real e contundente. Continuando, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Acabou essa história, minha gente. Jesus pagou pelos pecados. E ele pagou pelo que foi e agora o que vai ser. Está justificado também. Está justificado lá. Jesus pagou por todos os nossos pecados. Mas isso não significa que a gente vai viver pecando, tá? Continuando no versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois, o que está escrito aí para vocês? Sabemos. Marca aí. Sabemos. Se você não sabe, você vai ser enganado. Nós sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Lembra, ele venceu a morte. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas, vivendo, vive para Deus. Amados, a gente precisa entender isso. Nós morremos com Cristo e essa morte foi a morte do pecado. E nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova que nós vivemos hoje nele. Então, nós hoje vivemos em Cristo Jesus. É claro que nós vivemos num mundo que é todo troncho, é todo
jaz no maligno, na verdade, né? O mundo jaz no maligno, nós ainda estamos na carne, mas lembra, nós somos nova criatura. É muito importante que você entenda isso, por isso que Paulo fica sabemos, 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 porque se você não souber, você vai dizer assim, eu não posso resistir a isso aqui. Eu queria muito, mas assim, eu sou viciada. Acordo de noite e quero comer. Eu sou viciada, olha, eu não posso ali. Aí tem aqueles que nem entrega, né? É vício de droga, é vício de bebida, é vício de pornografia, é vício de roubo, é vício de orgulho, é vício de falar mal dos outros, é vício, é vício, é vício. Minha gente, isso você precisa entender que isso significa que você não sabe. E que a primeira coisa que você precisa fazer para tomar posse, que vai ser a segunda, a gente vai falar dessas coisas aí. Mas se você não sabe, você não toma posse, porque você fica lá com um pé aqui, outro ali, né? Eu queria muito, só que não. Eu queria muito, só que não. Então, a gente precisa entender realmente o que significa morrer para o pecado com Cristo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui que eu tinha notado. Estou aqui meio correndo para não me ater, né? Não ficar muito repetindo isso aqui. É importante, né? Que não sejamos mais escravos do pecado. Eu queria contar para vocês essa historinha, assim, rapidinho, um testemunho, assim. Eu me converti no mês de outubro. E eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a tarará, mas ninguém me dava regra nenhuma, sabe? Assim, agora tem que fazer isso, agora tem que se vestir assim, agora tem que parará. Não, foi uma coisa muito leve, muito uma conversa com Deus, com entender a nova proposta de vida. Minha gente, quando chegou no começo do ano seguinte, eu não sei, né? Vocês sabem, fevereiro, março tem carnaval, não sei qual foi a data mesmo, fevereiro ou março, mas naquele fevereiro e março, naquele carnaval, eu falei, eu não quero saber disso. Eu antes brincava carnaval. E não era aquela coisa de ficar encaixaçada, de tirar roupa, de fazer não sei o quê. Não. Era alguma coisa de brincar junto com a turma, até por uma questão de segurança, não é? Ali, então eu entrava num bloco, e pá. E aquilo, de repente, me incomodou. E eu fiquei assim, as pessoas se vestem de outras coisas que elas não são. E é uma coisa muito sutil, eu vou dizer a vocês, eu fazia parte de um bloco, o bloco se chamava Os Diabéticos e as Anjoadas. Os diabéticos eram em referência aos homens que se vestiam de diabo, e as anjoadas eram em referência às mulheres que se vestiam de anjos. Então, as mulheres se vestiam de anjos, os homens de demônio. E eu achei aquele negócio horrível. Primeiro eu reclamei com meu marido, você vai vestir essa roupa? Eu estava contente com a minha roupa de anjo e não estava contente com a roupa dele de diabo. E aquilo me incomodou. E ele falou, você também não está fantasiada, você também não é anjo. Verdade, verdade. E aí eu entendi quanta mentira havia ali. Naquela brincadeira de leve, suave, eu falei, não é para mim, não quero. Gente, eu passei o meu primeiro carnaval de crente, de convertida, num acampamento da igreja. Eu fui radical, eu disse, quem você é radical? Radical. Ninguém me mandou ir lá, ninguém assim, eu vou dizer, nem foi uma batalha dentro de casa, mas eu estava convencida, ninguém me disse, isso é do mal, aquelas histórias de carnavales, a origem de carnaval, não tinha ouvido nada disso, mas aquilo me incomodou pela falta da verdade, pela falta da pureza, sabe? E eu falei, eu não quero fazer parte disso. E eu não estou dizendo isso para me engrandecer, não, estou dizendo isso para vocês entenderem como o Espírito Santo de Deus pode falar ao nosso espírito. Pode falar ao nosso espírito e dizer assim, isso não é legal. Isso eu não ia achar ninguém que eu conhecesse, que eu ouvisse a opinião, que achasse que aquilo era errado. Achava bonitinho, achava alegre, achava legal, ninguém estaria para repreender. Mas o Espírito do Santo de Deus me incomodou. E ele pode incomodar você com isso ou com outra coisa qualquer, que você nem está ciente de que está errado, que incomoda o Espírito, percebe? Então, assim, eu espero que isso contribua para você, né? De coisa. Vamos continuar aqui.
no nosso estudo, nem sei onde paramos, vou continuar lendo do 8 e a gente prossegue. Eu sei que eu já li o 8, mas vamos lá. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos, insistimos nisso, que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Tínhamos parado aí. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará. Eu vou ler de novo. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gente, aqui nós fechamos, não capítulo, os 3 pontos que eu quero levantar. 3 coisas que nós precisamos para tomar posse da nossa vida. Primeiro, é saber. Sabe aquele ticket que eu falei, né? Do transatlântico, da viagem aí? O ticket inclui todos os benesses. A gente precisa saber disso. A gente precisa saber que enquanto eu estou caminhando para a glória, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O engano, nós vamos falar sobre engano hoje, quando a gente falar no culto. O engano, ele não vai mais estar com você. Eu fazia coisas por engano. Eu me arrependo muito. Eu gostaria de não ter feito, percebe? Mas quando eu fazia, eu não sabia que era errado. Tem gente que sabe o que está fazendo, o que está errado. Matar, roubar, né? Fazer coisas erradas, ilícitas, né? Mas eu achava que aquilo que eu estava fazendo não era nada de mal, mas o Espírito me mostra, percebe? Ele acaba com a nossa ignorância. É uma coisa que você ganha, é a mente de Cristo. É a mente de Cristo, o que é bom, porque eu estava ali colaborando com alguma coisa que leva muita gente a beber, se embriagar, trair, traição de casais, sair de casa, tem gente que sai de casa, gravidez fora do relacionamento matrimonial, 1000 coisas tronchas, eu estava envolvida com aquilo, percebe? Eu estava envolvida, achando que eu estava de anjo na história, achando que estava de anjo na história, super confortável, eu não, né? Eu não, cuidado, a gente precisa ter a mente de Cristo, mas faz parte. Lembra, a gente tem que saber o que é que o Espírito Santo nos dá. Ele nos dá a mente de Cristo. Ele nos dá o Espírito Santo para caminhar conosco. Ele nos dá o poder, nós temos poder de vencer o pecado. A nossa carne não precisa mais se submeter ao pecado, porque Jesus Cristo conquistou isso para nós. Primeira coisa, saber a que eu tenho direito. Segunda coisa, tomar posse disso. Ele diz aqui, não, versículo 12, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Eu tomo posse disso. Eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer mais. Então, uma coisa é saber, outra coisa é colocar em prática, é fazer. Tomar posse de quem você é. A gente fala muito disso. Eu tomo posse dessa bênção. Alguém fala uma palavra de abençoadora, você toma posse. Tome posse de tudo. Tome posse de tudo. Tome posse do seu poder de resistir ao desejo da sua carne. É isso que está dito aqui. E a terceira coisa, que muita gente acha que, não, eu sou bonzinho, não faço nada,
nada mesmo, para em nada. Mas entenda, ou você faz de um lado, ou você faz de outro. A gente vai aprender isso, eu falei, capítulos 6, 7 e 8, muito instrutivo, minha gente. É a própria aula de vida cristã. Não percam. Vamos para frente. Eu vou ler de novo a partir do versículo 13, para a gente pegar qual é o terceiro ponto. É dedicar, entregar a nossa vida para Deus. Sermos escravos agora de Deus. Vamos para frente, Leda. 13. Sim, de novo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, olha a preferência, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Estávamos mortos e agora vivemos. Percebe espiritualmente? E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Vamos continuando no versículo 15. Então, olha Paulo cutucando de novo, deixa eu ver aqui nas minhas notas, né? Paulo, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele retomando o tema, é disso que a gente está falando. Eu tenho graça, eu peco e aí a graça superabunda. Vamos fazer isso? E aí ele responde de novo, de maneira nenhuma. Vocês anotaram de maneira nenhuma no versículo 2? Anota também o de maneira nenhuma no versículo 15. De maneira nenhuma, nem pense nisso. Nem pense nisso, porque essa é uma tolice que passa como engano para muita gente. Cuidado aí, tá? Versículo 16. Não sabem, oi? De novo, não sabe, sabe ou não sabe? Vamos verificar, checa aí com você mesmo, se você sabe ou não sabe. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à vida. Qual é a escravidão que você quer ter? Porque a quem você obedecer, desse alguém, você vai ser escravo. É isso que ele está colocando claramente. E ele está perguntando, você não sabe disso? Se você não sabe disso, é bom saber, porque você fica achando que você satisfez a você, mas, na verdade, você está trazendo ao diabo, porque ele vai usar isso. Minha gente, o diabo chegou para Eva e disse para Eva, com medo daquele negócio ali, Deus disse assim, você vai morrer? Vai não. Vai nada, você vai ficar sabida. Você vai ficar sabida. Aí a palavra diz o quê? Eva olhou para a fruta e achou que era boa. Ela achou legal. Quem foi que decidiu? Foi a mente de Eva. Cuidado. Cuidado, porque se você não estiver sabendo, consciente da verdade, você vai fazer a escolha tolamente. Mas você vai fazer a escolha é sua. Ou você obedece ao pecado e vira escravo do pecado, ou você obedece a Deus e vira escravo de Deus. Mas, lá no fim, a gente vai ver qual é a recompensa de uma coisa e outra coisa. E aí, ele diz assim, aqui ele só diz assim, ou da obediência que leva à justiça. Se eu tivesse escrito isso aqui, eu ia escrever justiça com um J maiúsculo, porque tem a justiça de Deus. Minha gente, a gente precisa estudar um pouquinho de teologia para saber que justiça tem duas palavras em grego, e essa justiça é a justiça de Deus. Aquela justiça que não é tão justa assim, sabe? Porque ele perdoa os nossos pecados, nós somos justificados, esse J aí. Versículo 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, foi verdade para todos nós isso, né? Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado
e tornaram-se escravos da justiça. De novo, essa justiça devia ter um J maiúsculo, porque é a justiça de Deus. Eu a marquei aqui como muito importante esse pedacinho do versículo 17, que diz: vocês passaram a obedecer de coração. Gente, uma coisa é você ir, Deus disse que eu preciso andar em comunhão, então eu vou andar em comunhão, vou lá para obedecer. Não, você tem que obedecer de coração. É como se Deus disse que eu tenho que dar o dízimo, então eu vou dar o dízimo. Ele diz o quê? Me dê com alegria. Se você não trouxer com alegria, está fazendo nada. Por quê? Porque não é do coração. Deus não quer nada de você que não seja o seu coração. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai ser julgado pelo seu coração. Então, sabe aquele pecado que eu estava lá fazendo antes, que estava tudo errado, que desagradava a ele? Ele sabe o meu coração, que eu não sabia que aquilo desagradava a ele. Então, ele chega ao meu coração e diz, passou, sem problema, no problem. Não é o que você faz, é a intenção do seu coração. É o seu coração que vai ser julgado, não são as suas ações. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Agora, o que você faz ou o que você deixa de fazer reflete o seu coração. Então, cuidado com ele, tá? Precisa saber. Já foi dito 4 vezes até agora nesse capítulo. Você precisa saber. Se você não sabe, você não sabe. Enfim, versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão, ofereceram, né? Perdão. Assim, como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. A nossa entrega à justiça nos leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas do pecado? Não, peraí. Que fruto colheram, então, das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Gente, eu acabei de falar para vocês um exemplo disso, né? Que coisas vocês faziam agora que vocês não falam com orgulho? Você fala como testemunho, mas você não vai falar com orgulho, eu fazia isso, era bacana. Não, eu não falo com orgulho. Eu gostaria de não ter feito. Então, eu já ouvi exemplos, né? Pessoas dizendo assim, quando eu era mundo, aí todo final de semana eu estava com uma mulher diferente, e parará, papapá. E a fala parece ter um prazer, né? Ter um orgulho naquilo que você fazia. Na verdade, isso é muito sério aqui, né? No versículo 21. Que fruto vocês colheram, então, dos quais agora vocês se envergonham? A gente tem que entender isso, minha gente. O que a gente fazia, comigo não tem, eu era assim, sabe? Comigo tem não tem problema não, estou nem aí, o que você acha, gostou, não gostou, é comigo mesmo. Eu morro de vergonha disso hoje, eu falo, eu não me calo. Por quê? Porque eu acho que isso mostra o poder de Deus de transformar você numa pessoa diferente, né? Uma vida nova, uma atitude nova, e você realmente precisa vivenciar isso, significando que você tomou posse daquilo que você entendeu que é promessa para a sua vida. Amém? Agora vamos para o trechinho final aqui, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, por que fomos escravos de Deus? Porque obedecemos a Deus. Então, somos escravos de Deus.
E o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha gente, eu não sei quantas vezes eu já ouvi e eu já falei esse trecho. O salário do pecado é a morte. Vocês já ouviram isso 600 vezes? 1 milhão de vezes? O salário do pecado é a morte. A gente fala, o salário do pecado é a morte. A morte de quem? Na verdade, presta atenção. A morte de quem? É a nossa morte. É a nossa morte. A gente tem que levar o pecado a sério. A gente precisa levar o pecado a sério e entender que ele não foi feito para os filhos de Deus. Ele não foi feito para os filhos de Deus. A gente está fazendo um estudo decisivo para as nossas vidas. Eu vou dizer, você pode ler a Bíblia uma vez, duas, três, já li os evangelhos, já fiz o capítulo tal e tal e tal. Se isso não impactar a sua vida, se isso não incomodar fortemente, sabe? Já ouviu falar de temor santo? Temor santo, não, isso aqui não é bom, porque na hora que a minha carne estiver querendo ganhar, eu digo, oh, carne, segura a onda, porque isso aqui não é bom. Você pode pensar que é bom, pode parecer que é bom, mas o salário do pecado é a morte. E a gente não deve repetir isso à toa, o salário do pecado é a morte, porque assim, Deus, como é que eu estou morrendo hoje? Me ajuda a entender, me ajuda a tomar posse do poder para vencer esse pecado na minha vida. Para eu poder, porque a gente quer ser sal e luz, né? Eu quero ser sal e luz na vida das pessoas. Mas como é que você vai brilhar a luz de Deus se você está ofuscado pelo pecado? Entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente quer, mas é com tanto orgulho eu fiz isso, eu falei aquilo, eu falei em 300 palestras, eu fui convidada para não sei para onde, viajo internacionalmente, e parará, papapá, 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 e Jesus, onde é que está nessa história? Onde é que ele está? Porque eu só estou vendo você, por enquanto. Eu preciso estar mostrando, refletindo Cristo. É isso que eu preciso estar refletindo, na minha ação, na minha palavra, no meu ensino. Eu preciso estar refletindo a luz de Deus. E verdadeiramente a gente precisa entender quando a gente não está refletindo essa luz. Às vezes é quando o refletor sai de nós, quando a gente não está na frente da câmera ou em cima do microfone, que a luz de Deus é mais ofuscada, que a gente apronta, que a gente diz o que não devia, que a gente faz o que não é aceitável. Quando Paulo diz assim, de maneira nenhuma a gente devia estar fazendo, mas a gente diz assim, ninguém está vendo. Ou então a gente diz assim, Deus está vendo, mas a gente acha que não. Mas é importante que a gente esteja aqui. Então, eu realmente gostaria que a gente refletisse de novo nesse 21 e 22. A pergunta de Paulo, no 21. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim delas é a morte. No meu está vermelho, não sei a sua Bíblia. Na minha Bíblia está vermelha. O fim dessas coisas que eu fazia é a morte. 22. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. A gente precisa entender essa diferença, porque enquanto a gente ficar achando que pode continuar do mesmo jeito, a gente não está fazendo a coisa certa. É muito importante que a gente entenda que há um momento divisor, sabe? Divisor de águas. Até que eu era filha das trevas, eu era escrava do pecado. E daqui para diante, eu não sou mais escrava do pecado. E aí, a gente precisa entender que isso é um processo. Tá certo que eu já ouvi muitos testemunhos que Deus curou de uma dependência de droga da noite para o dia. Deus curou. Pronto. Eu bebi, agora não bebo mais.
eu tomava drogas pesadíssimas, agora não mais. Já vi gente sem sequela, já vi muita coisa maravilhosa, na verdade. Mas o processo que a gente está falando hoje aqui, começando, né? Vamos continuar, capítulo 7 e 8, chama-se santificação. Santificação, que é vencer a nossa carne. E, gente, não pense que você é boazinha. Eu pensava que era muito boazinha, que você é bonzinho. Eu conheço muita gente que acha que era bonzinho. Bonzinho não é o padrão de Deus. Esse definitivamente não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é pureza. É pureza. E a gente não entende o que é pureza até saber do branco como a neve, sabe? O branco como a neve. Ele sabe o que é pureza. A gente não sabe. E aí, fechando no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte. Sabe por que salário, essa palavra aqui? Porque é devido. Você pecou e você tem como justiça, que não é de Deus, a justiça é para a morte. É para a morte. O salário, o pago, o devido para o pecado é a morte. Mas o dom gratuito, não é o salário de Deus, é o dom gratuito. É a graça, né, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém, gente. Vamos lá. Agora é hora de vocês falarem a respeito disso. Olha, aqui se falou muito de saber, 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 saber. 4 vezes Paulo falou: nós não sabemos, vocês não sabem. Então, a gente precisa entender que saber, conhecer a verdade de Deus é essencial para a gente não ser enganado, achando que está por aí de boa, saindo bonito na fita, tirando foto no selfie e fazendo as coisas todas erradas. Então, vamos lá. Quem que vai falar primeiro? Vamos lá. Romanos 6. Todo mundo convidado. Bom dia, Bom dia, Dea. quero falar. É? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Quero falar sobre o saber. E foi o que mais me gritou e chamou a atenção, né? E a respeito do que a gente está fazendo aqui agora, Kátia, de como é importante a gente, esse aprendizado, e de como é importante a gente saber para também distribuir, digamos assim, ensinar. Né? E fico pensando nisso no nosso dia a dia, ao nosso redor, em todo momento, pensando nisso, e é para a gente passar né, para os filhos, nas festas, nas reuniões, nas famílias. Existe preconceito, né, enorme a respeito da gente simplesmente se reunir para falar de Jesus, mas eu creio que esse saber nos acompanha para que a gente possa estar, sei lá, dividindo isso ao nosso redor, né? E eu acho que o Espírito realmente vai nos incomodar para esse saber, para esse tempo a partir de agora. Ontem eu fui para um casamento, eu fiquei tão impressionada, gente. Não se falou hora nenhuma de Deus. Hora nenhuma de Deus. Tinha uma celebrante e ela mudou as palavras dos votos. E eu vim com isso pensando, assim, porque depois eu fiquei pensando, pedindo perdão a Deus. Eu podia ter pego aquele microfone depois da minha prima e ter ido lá e abençoado e falado em nome de Deus. Mas, enfim, não me veio naquele momento, algo ficou me incomodando. Porque o que passou para aquela geração, para aquelas famílias, para aquelas crianças que estavam ali, não se falou. Falou-se um noivo cuidar da noiva, mas quem vai cuidar deles? Isso foi muito claro para mim. E aí, como eu estava martelando na minha cabeça desde ontem, me chama a atenção esse saber, né? A gente precisa saber para a gente poder saber como se posicionar, inclusive. É isso, Amém. Kátia. Deus te abençoe, viu? Obrigada por esse tempo. Saber e viver, né? Tomar posse. Isso, Quem vai isso mesmo. agora? Oi, Kátia. Vai, Larissa.
Olha, Romanos sempre foi até uma paixão minha. Eu gosto muito de Romanos, sempre gostei de Romanos. Mas, assim, a palavra que você trouxe em relação a que você sabendo, você não deve mais pecar, porque eu vejo que muita gente tem aquele pecado de estimação. Quer dizer, ele ora, diz que entrega, mas não entrega. Ora, diz que entrega, mas não entrega. Quer dizer, então, assim, essa tomar posse disso e dizer assim, olha, tome posse disso. Às vezes precisa até dessa palavra para ele dizer assim, eu posso. Na realidade, eu já sou nova criatura. Então, o que eu vejo que esse saber é muito mais assim, até para que a própria pessoa pare de dar essa desculpa para si mesma. Engano. O engano, essa permissividade de dizer assim, mas eu estou lutando, assim, porque às vezes até está, eu não estou dizendo que não está, mas é como se não tivesse a força suficiente, não tivesse o poder dado pelo Espírito. Então, eu acho que essa palavra parece simples, mas ela é transformadora pela posse que a pessoa toma à medida em que sua identidade, né, é selada, né, pelo Espírito. Então, assim, muito bom. Eu acho que isso deveria ser uma palavra assim, super transmitida mesmo, porque às vezes a pessoa acha que ainda está... O pastor está ouvindo aí. Alô? Não sei se caiu. Não, tá joia, tá aí, tá em cima. Sim, Larissa. Então, assim... Beleza. Alguém mais? Quem mais? Venham, minha gente. Essa palavra é muito impactante aí. Não pode ficar à toa, não. Vamos, vamos. Quem vai? Kátia, Bora, Ana. bom dia. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi, né, ouvindo aí você tudo sobre essa coisa do escravo. Eu ouvi que o escravo, ele passava um tempo, eu não sei se era no Antigo Testamento, enfim, alguma coisa assim, mas ele passava um tempo escravo e tinha um certo ano, acho que no 7º ano, não sei quantos anos, ele poderia ser livre. E aquele escravo, ele tinha a marca do dono dele, sabe? Ele era marcado, né, com o dono dele, pelo dono dele. Mas aí chegava num tempo, ele poderia ser livre. E aí ele tinha a opção de aceitar aquela liberdade, mas ele tinha a opção também de continuar sendo escravo. E alguns escolhiam ser escravos por amor, sabe? Aí isso me chamou muita atenção, essa coisa assim, quando você decide ser escravo por amor, né? Nós somos livres em Cristo, mas nós somos escravos de Deus, vamos dizer assim. Assim, nós servimos a um Deus tão maravilhoso. E ele nos libertou do pecado, nós somos livres, e nós temos esse livre-arbítrio, né? Tanto que ele não nos fez robôs, a gente tem uma livre escolha, vamos dizer assim, não livre escolha, a gente pode escolher. Mas por amor, quando a gente ama realmente a Deus e reconhece tudo que ele fez por nós, né? Aí a gente, poxa, realmente, ele ser escravo por amor. Ah, porque eu não faço isso? Por amor, não é porque, né? É por amor, porque eu acho que quando a gente ama e a gente recebe realmente, tem consciência disso, quando a gente sabe desse amor e dessa liberdade que a gente tem em Cristo, a gente não precisa fazer sacrifício, não sei o quê, de eu não vou conseguir me libertar disso, esse pecado está me dominando. Não, de jeito nenhum. O pecado não domina, né? E quando a gente mais ama, menos a gente é escravo das coisas desse mundo. Quanto mais a gente ama a Deus, né? Super verdade, né? Somos escravos de Deus por escolha e até porque a gente sabe que esse processo vai nos levar à vida eterna, né? O prêmio é o dom de Deus, né? O dom da vida, mas certamente a escolha de viver com Ele é a escolha sábia, é a escolha melhor, sem dúvida, sem dúvida. Quem mais? Cadê vocês? Eu, Kátia. Vem, Tânia.
Deixa eu dizer só uma coisinha que ficou assim, daqueles 3 itens que você colocou, que foi como se fosse assim, um ressaltar, não que não fosse novo, mas é como se fosse mais um abrir de olhos para todos nós, né? E o que mais me tocou é o saber, mas o tomar posse, que o pecado não tem poder sobre mim. E que agora eu tenho o poder de resistir a tudo da carne. Isso eu achei assim, perfeito, como você colocou, sabe? Porque eu não. Por mais que a gente tenha isso no coração, por mais que a gente receba, né, como a Aninha falou, né, quando a gente sabe que isso está no nosso coração, a gente consegue entender essa frase, mas a gente tem que exercitar sempre, a gente tem que estar, como a Andrea falou, falando disso, não é verdade? Então, está conversando sobre isso, né? Eu estou agora com meus jovens netos mais velhos, vindo o tempo todo atrás de mim para saber, vó, isso. E aí você tem que ter mais ainda isso, sabe? Eu vou mandar aqui, isso aqui gravado para os dois, vão lá escutar, porque o que está gravado aqui vocês vão ver e vão aprender. Muito bom hoje o estudo, muito bem ressaltado que isso é realce, mas pelo coração da gente. Te amo, viu? Nandinha, parabéns! Não sabia que era seu aniversário hoje. Até o pastor mandou aí os parabéns para Obrigada, amor. Parabéns! Te amo! Parabéns, Dona! Obrigada. Vizinha de nível da nossa mestra. Vizinha de nível da nossa mestra. E Xará de Tassi, da filhinha querida Diana. Já dei parabéns a ela também. É muita Parabéns coisa boa também, nesse mês de Kátia. junho, viu? Essas meninas Obrigada. lindas, preciosas. Maravilha. Beijo, Deus te abençoe, Fernanda. Obrigada, amor. Obrigada. Tava fora, foi. Vamos ser escravos de Cristo. E aí, cadê o pastor que estava aqui? Cadê ele? Ele caiu. Diretamente da Itália. Pois é, tá de fé. Parabéns, Acho direto que da ele caiu. Itália, Fernanda. Ele só entrou para te dar os parabéns, Nanda. Ele caiu, não sei. Não Ele sei. caiu. Pastor, Dazael não está. E vê aí os participantes. Ele caiu, Ele caiu, Kátia. cara. Caiu, foi? Ô, Caiu, Zé. deixa eu orar. Com certeza. Com certeza. Que maravilha. Ai, posso orar? Com Pode, certeza. você faz aniversário e a gente que recebe o presente. Vai? Ó, Senhor, obrigada, Pai. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento que a gente verdadeiramente, Senhor, possa ter a tua marca, Senhor, em nós. Como a Aninha falou, Senhor, temos a tua marca, a marca de Cristo em nós. Somos escravos, Senhor, do teu amor, Senhor, da tua paixão, da tua morte, do teu sangue, Senhor, lavado e remido naquela cruz. Somos mais alvos que a neve, livres do pecado, Senhor, mas sempre, Senhor, ligados a Ti, Senhor, pelo amor que Tu derramaste naquela cruz. Então, Senhor, hoje em especial, quero Te agradecer por esse momento, por todas essas palavras vivas, Senhor, que sempre acertam o alvo, Senhor, quando a gente lê, Senhor, cada uma com coração. Obrigada, Senhor, pela vida de Kátia, Senhor, em especial, Senhor, por mais um ano, por uma nova estação na vida dela, Pai, pela minha vida, pela vida de Tassi e tantas outras, Amém. Senhor, que aniversariaram junto conosco, Pai. Sabemos que em tudo há um propósito e nossa história está escrita no livro da vida, Senhor. Que a gente possa completar a nossa carreira, Senhor, até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Que bacana, né? Todos Bom dia. hoje, Nanda está ontem, eu
Isabela. Senhor, fazendo maravilhas no nosso meio. Gente, amados, Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um domingo maravilhoso, onde quer que estejam. Tá vendo? Parabéns, menina.